Aqui é importante ressaltar muito a Sônia, pois ela é uma garota tímida, pequena e com muita fé em Deus, apesar de tudo que ela fez e por tudo que ela passou e ainda passará. Novamente, senhores e senhoras, passaremos por um ato que chegará a causar angústia, algo que é muito recorrente neste livro de tão fantástico que é. Após Marmeladov relatar essa situação envolvendo Sônia, ele começa a informar sobre o dia no qual recebeu uma segunda oportunidade de salvar sua família e a si mesmo. Ele comentou sua situação a um homem de altíssimo cargo no governo. Este homem se solidarizou com Marmeladov e requisitou os trabalhos dele. Marmeladov recebeu um adiantamento para comprar roupas adequadas e estar em melhores condições. Quando Marmeladov chegou em casa e informou essa situação à sua família, todos se alegraram e pularam de felicidade. Sônia e Caterina foram às pressas comprar as roupas para ele, deixaram tudo em condições, tiveram esperanças, tiveram fé. Até Marmeladov teve fé no futuro, sonhou em prover melhores condições à sua família, porém na manhã seguinte Marmeladov roubou a sua própria família e faz exatos 5 dias que ele está longe de casa. Nesse momento, ele informa a Raskolnikov que foi ver Sônia nesta manhã e lhe pediu dinheiro para beber. Ele ainda fala sem vergonha nenhuma em seu rosto que Sônia deu a ele os 30 copeques com suas próprias mãos, os últimos, tudo que ela tinha. Após toda essa conversa, Marmeladov pediu a Raskolnikov acompanhá-lo até sua casa, pois tinha medo de como iria ser recebido. Nesse momento, Raskolnikov conseguiu ver Caterina. Era uma mulher de aspecto extremamente fraco, fina, bastante alta e bem feita, com um cabelo castanho ainda muito bonito e, de fato, com uma das faces muito coradas, como se tivessem 2 rosetas vermelhas. Andava de um lado para outro, no quarto, de mãos cruzadas sobre o peito, de lábios franzidos e respirando de uma maneira especial. A filha mais nova, uma menina de 6 anos, estava dormindo, enrolada no chão com a cabeça no sofá. Um menino 1 ano mais velho chorava e estava tremendo no canto. Provavelmente tinha acabado de levar uma surra. A menina mais crescida, de uns 9 anos, esgalgada e de aspecto débil, com uma camisetinha em farrapos e uma capa de tecido aos quadrados sobre os ombros nus, que provavelmente lhe arranjaram quando tinha 2 anos a menos, pois já nem sequer lhe chegava aos joelhos, estava num canto, junto do irmãozinho, a cujo pescoço se abraçava com a sua mão esguia e fina. Parecia consolá-lo, sussurrando-lhe algo e fazendo tudo o que podia para mantê-lo sem choramingar novamente. Quando Caterina avistou Marmeladov, gritou em frenesi: "Ele voltou! O criminoso! O monstro! E onde está o dinheiro? O que está no seu bolso? Mostre-me!" "E suas roupas estão todas diferentes. Onde estão suas roupas? Onde está o dinheiro? Fale!" E atirou-se a ele, a fim de revistá-lo. Marmeladov ergueu imediatamente os braços com docilidade e humildade para facilitar a busca, mas, de dinheiro, nem um copeque. "Onde está o dinheiro?" gritou. "Piedade de nós! Ele pode ter bebido tudo! Sobraram 12 rublos de prata no baú." E, em fúria, agarrou-o pelos cabelos e arrastou-o para dentro da sala. Marmeladov não apresentou resistência, arrastando-se docilmente de joelhos. A garota que dormia acordou e começou a chorar. O rapazinho que estava no canto não pôde conter-se e começou a tremer e a gritar, e cingiu-se contra a irmã, como se estivesse quase para sofrer um ataque. A menina mais velha tremia como uma folha. "Ele é um bêbado. Ele bebeu tudo", gritou a pobre mulher em desespero. "Suas roupas se foram e eles estão com fome, com fome." Torcendo as mãos, ela apontou para as crianças. "Oh, vida maldita! E você? E você não tem vergonha?" Lançou-se de repente sobre Raskolnikov. "Da taverna,
Você tem bebido com ele? Você tem bebido com ele também. Vá embora." Assim que saiu, Raskolnikov deixou certa quantia em cima da janela como forma de alguma ajuda à família, mas logo em seguida quis mudar de ideia, pois era o único dinheiro que possuía no momento. Ou seja, ele acabou ficando sem nenhum dinheiro, pois algo nele se comoveu com aquela família e saiu refletindo como o homem se acostuma a tudo. Aqui podemos ver algo muito belo na obra de Dostoiévski. Ele consegue nos fazer sentir a cena em si. Hoje em dia, no mundo cada vez menos sensível, ao ler obras como essas, conseguimos voltar a sentir empatia com as outras pessoas. Já pensaram quantas pessoas estão nessas situações e vivemos como se não fosse problema nosso? Mas ao ler uma cena dessas, se torna muito mais fácil nos sensibilizar. No dia seguinte, Raskolnikov acordou com Anastácia, uma espécie de faz-tudo da casa no seu quarto levando o almoço. A mesma informou a Raskolnikov que a senhoria pretendia reclamar dele à polícia, pois há muito tempo ele estava em débito com ela e sempre arrumando desculpas para não quitar as suas dívidas. Antes de mais nada, devemos relatar o local que Raskolnikov passava a maior parte do tempo, ou seja, o seu quarto. Era um pequeno armário de uma sala com cerca de 6 passos em comprimento. Tinha uma aparência pobre com seu amarelo empoeirado com papel descascando das paredes, e era tão baixo que um homem de mais que a altura média estava pouco à vontade nele e sentia a cada momento que bateria sua cabeça contra o teto. O mobiliário harmonizava com o ambiente. Compunha-se de 3 cadeiras velhas desconjuntadas. Num canto, uma mesa pintalgada, sobre a qual se viam alguns cadernos e livros, que só da circunstância de se encontrarem cheios de pó poderia deduzir-se o tempo que havia ninguém os folheava. E, finalmente, o grande sofá, também desconjuntado, que ocupava uma parede inteira e quase todo o quarto, o qual anteriormente estivera forrado de indiana, mas que agora era um farrapo e servia de cama para Raskolnikov. Muitas vezes dormia sobre ele como estava, sem se despir, sem lençóis, envolto em seu velho sobretudo de estudante, com a cabeça sobre uma pequena almofada, sob a qual amontoou o linho que tinha, limpo ou sujo, fazendo-o de um travesseiro. À frente do sofá havia uma mesinha. Após Nastácia informar sobre o que a senhoria pretendia fazer, ela relatou a Raskolnikov que havia chegado uma carta a ele. Ele ficou confuso e solicitou de imediato a carta. Nastácia forneceu a carta e ficou esperando para, quem sabe, ter conhecimento do que se tratava a mesma, mas Raskolnikov disse que era assunto pessoal e mandou ela sair do quarto. Agora, com mais cuidado, Raskolnikov olhou fixamente a carta e percebeu que era de sua mãe. Ele ficou refletindo alguns minutos antes de abrir, pensando sobre o que poderia ser o assunto em questão. Na carta que sua mãe escreveu a ele, dizia que Ródia era tudo que ela e a filha tinham, a única esperança e a única estadia. Nessa parte conseguimos compreender um pouco do peso que Raskolnikov carregava. Agora somem tudo o que está acontecendo com ele, mais o estado mental dele e o temperamento antissocial dele. A mãe informa que os 15 rublos que ela conseguiu enviar a ele era oriundo de um empréstimo, ou seja, a família dele passava por certas dificuldades, pois a sua mãe recebia uma pensão de 150 rublos anuais. Na carta, ela também relata uma situação extremamente constrangedora envolvendo a irmã de Raskolnikov. A sua irmã teve que trabalhar de governanta para enviar dinheiro a ele. Graças a esse emprego, conseguiram enviar cerca de 60 rublos a ele, mas, por conta de Dunya ser uma mulher extremamente bonita e recatada,
o marido de sua chefe acabou por nutrir uma paixão platônica por Dunia. Ele chegou até a fazer uma oferta absurda de fugirem e viverem longe de tudo. Após sua chefe ficar sabendo dessa situação, pegou Dunia e mandou que se retirasse da sua casa em uma carroça. E justo neste momento começou a cair uma chuva tremendamente forte. Dessa forma, Dunia foi difamada e humilhada de forma nunca vivenciada por ela. Após esse incidente, Marfa, que era a chefe de Dunia, difamou a imagem dela por toda a cidade, de tal forma que por onde Dunia e sua mãe fossem, conseguiam ouvir fofocas e boatos sobre Dunia, chegaram até mesmo a parar de frequentar a igreja e todos os seus conhecidos não falavam mais com elas. Depois de tudo isso e de ver o que aconteceu com Dunia, o Svidrigailov reconsiderou e arrependeu-se, e, certamente por piedade por Dunia, apresentou a Marfa provas absolutas e concretas de toda a inocência de Dunia. Nessas provas constava uma carta que Dunia escreveu a ele. Dunia censurava e recriminava as atitudes dele e ressaltava que ele era marido e pai de família, ou seja, deixando claro que ela não tinha interesse nesse tipo de relação. Quando Marfa ficou sabendo dessas provas, correu para buscar se redimir, passou de porta em porta mostrando a carta que Dunia escreveu e, dessa forma, buscou devolver a honra e a dignidade a Dunia e a sua família. Após todos esses acontecimentos, apareceu um pretendente a Dunia, e este pretendente se chamava Piotr Petrovich Ludin. Era um homem próspero, digno de confiança, tinha 2 cargos no governo e já tinha feito fortuna. Também possuía uma certa idade. Ele tinha 45 anos, enquanto Dunia poderia vir a ter entre 18 a 20 anos. Ludin chegou a deixar escapar uma frase meio suspeita na conversa que teve com Dunia e sua mãe. Ele disse que antes de conhecer Dunia já tivera a intenção de casar-se com uma moça honesta, mas sem dote, e que tivesse já também conhecido a pobreza, porque, conforme explicou, o marido não deve sentir-se obrigado perante a mulher, e que é muito preferível que a mulher considere o marido um protetor. Na carta ainda continha a seguinte informação, que Dunia e sua mãe estavam indo vê-lo e que dentro em pouco tempo ambos estariam juntos de novo. Também no final da carta, a mãe dele reforça que ele é tudo para elas, a esperança delas, e que se ele estiver feliz, elas também estarão. Agora vamos tentar nos colocar no lugar de Raskolnikov. Ele, sendo um jovem que não tem trabalho, vivia pelo dinheiro que sua mãe lhe enviava a grande custo. Ele, que era a esperança da sua família, teve que parar de frequentar a faculdade, pois não tinha condições financeiras para continuar na mesma. Ele, que vivia em um local muito humilde e vergonhoso, ele, a esperança da sua família, não tinha nada a não ser fracassos e ideias desconexas. A família tinha profunda esperança nele e talvez até ele tivesse também, mas acabou por não conseguir nada até então. Vamos tentar imaginar o que um jovem pensaria nessa situação. Após ler a carta, Raskolnikov refletiu sobre e declarou que não aceitaria esse casamento, pois ele conseguia ver as entrelinhas, ele conseguia enxergar que sua irmã estava se sacrificando ao se casar com este senhor de idade avançada. Tanto é que Raskolnikov comparou esse casamento de Dunia com a subida ao Calvário, ou seja, claramente uma forma de sacrifício, algo Raskolnikov nunca aceitaria.